A graça e a paz do Senhor Jesus, aqui com a missionária Josi de Rio Grande. Boa noite na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Já quero agradecer a todos vocês que têm lá no meu canalzinho, aleluia, vermelhinho do YouTube, que é @Josi com Y Nascimento 5828. Vai lá no meu canalzinho, se inscreva. Aleluia, deixa um comentário, um pedido de oração, aleluia, que está em @Josi com Y Nascimento 5828. Vai lá, se inscreva, deixa um coração, um comentário e compartilhe essa obra missionária. Aleluia, que venha crescer em tempo e fora de tempo, em tempo de guerra, tempo de paz, como nós estamos vivendo, tempo de guerra, tempo de justiça sobre esta terra. Jesus está voltando, meus seguidores. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Olha os sinais nos céus e na terra. Olha o que tem acontecido neste mundo. Princípio de dores de guerra, aleluia, são sinais que nosso Jesus está voltando para buscar a igreja dele, buscar o povo, aquele que adora ele em espírito e verdade, não se corrompeu com este mundo, mas está firme na presença do teu Deus. Aleluia. Vamos meditarmos aqui, meus irmãos e seguidores. Aleluia. Em Mateus 24, a partir, pega a tua palavra, a tua Bíblia, que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando você conhece a verdade, meus irmãos e seguidores, ninguém te engana, aleluia. Ninguém vai te enganar e te passar para trás, aleluia. Que diz assim: orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo, até agora nem tampouco haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém disser, eis aqui está o Cristo, ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais, prodígio, que, se possível, fora enganaria até os escolhidos. Que palavra maravilhosa, meus irmãos e seguidores, nessa noite. Aleluia, é o que está acontecendo nesses últimos dias. Falsos profetas, falsos enganadores, que conta, promete, até fazem cura, meus irmãos e seguidores. Aleluia. Mas missionária, Deus nos usa, os vasos dele usa. Mas você não só tem que olhar a vida deste profeta, aleluia, como ele anda, aleluia, porque muitos, aleluia, estão na igreja disfarçados, aleluia, de lobos, aleluia, de ovelhas transformadas em lobos. Então nós temos que verificar se realmente essa pessoa é de Deus, porque aqui fala, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais, prodígio, que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Mas os escolhidos, ele tem o Espírito Santo, tem a visão de Deus. Quantas pessoas estão na igreja, aleluia, já se corrompeu, já se vendeu, vende o irmão, mente, engana, se prostitui, roubam, aleluia, e fala que são cristãos, fala que Deus usa, e fala que Deus acontece, e fala que é isso, fala que é aquilo, mas de Deus não tem nada, aleluia. Nós somos a igreja de Cristo, aleluia. Será que Jesus desceria, acharia fé no teu coração, fidelidade, honestidade? O Salmo 15 na tua vida, o bom cidadão, meus irmãos seguidores, ele não se corrompe, ele não vende o irmão, ele não arruma arapuca, ele não monta aleluia, para destruir o irmão, ele não anda com falsidade contra o irmão, ele não inventa mentira, ele não vende, aleluia, ele não engana, ele não, olha, meus irmãos,
Quantas pessoas já se corromperam, estão na prostituição, estão enganando, estão mentindo, aleluia, e sobe nos altares e prega, e toma a santa ceia, engana e mente, e compra, não paga, é um falatório, uma fofocaiada. Por quê? Porque a palavra fala, meus irmãos, que porque haverá então, aqui no 21, aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá. Então muitas coisas vão acontecer nos últimos dias, é filho contra pai, mãe matando filho, aleluia, adultério, prostituição, engano, mentira, e não só é nas igrejas, no mundo inteiro, porque Jesus está voltando. Prepara Israel para te encontrares com o teu Deus. Mas aqueles que conhecem, que aqui é o dicionário do cristão, a palavra fala em Isaías 1:19, fala assim, que se ouvires, se credes, aleluia, e obedeceres esta palavra, comereis o melhor dessa terra, aleluia. E se você obedece, se você é próximo, se Deus te abençoa, as pessoas, aleluia, quer saber de onde vem a tua prosperidade, da onde vem, porque você é abençoada, porque ela tem mais, porque ele tem menos, aleluia, porque quem obedece essa palavra, meus irmãos, o cristão passa aprovação sim, mas não vive na aprovação, aleluia. E Deus abençoa ele, aquele que obedece a palavra, aquele que ajuda o irmão, abençoa, dá seu dízimo, aleluia. Para quem está fazendo uma obra de Deus, aleluia. Aquele que faz a diferença, ajuda o pobre, a viúva, os necessitados, aleluia. Não para, aleluia, se engrandecer, aleluia, mas sim para fazer a diferença na vida daqueles que estão caídos, doentes, porque isso Deus levantou os missionários, os pastores, os obreiros da casa dele. Tem que haver diferença, porque vai levantar muitos falsos profetas, meus irmãos. Se eles pudessem, enganaria até os escolhidos, mas os escolhidos não vão enganar, porque você tem o Espírito Santo, Deus fala quem é, quem não é, aleluia. Então você tem que estar aqui enquadrado nessa palavra, mas não temas, aleluia. Ainda que houvesse dias, Isaías fala, eu sou, e não há ninguém que vai escapar da mão de Deus. Tudo que tiver oculto, escondido, debaixo do tapete, meu irmão, vai ser revelado. Aleluia, como já está acontecendo, muitas coisas vêm à tona, muitas mentiras, muitos falsos profetas, adultério, prostituição, está vindo à tona, porque Deus não vai deixar nada encoberto nessa terra, aleluia. E se você é o servo de Deus, a palavra fala que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não, nem a tua casa vai ser atingido, porque também o provérbio fala que maldição sem causa não prospera. Se você está na presença de Deus, pode levantar o capeta, capetinhas, macumba, feitiçaria, porque nada vai te atingir, que a palavra fala que 1000 caem ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, e por um caminho ele vem, mas por 7 fugirá. E os anjos do Senhor acampam ao redor da minha vida, da minha casa, da minha família, para nos livrar e nos guardar de todo mal. Mas essa promessa, essa profecia só se cumpre para aqueles que estão na verdade, que andam na verdade, prega a verdade, tem testemunho, aleluia. Porque se estiver na mentira, no engano, na falsidade, não vai acontecer nada. Mas quando você faz a diferença na tua casa, na vida daqueles, aleluia, Deus honra a palavra dele. Como ele fala aqui, se credes e obedecer a minha palavra, comerás o melhor da terra. Está sendo abençoado? Vão falar, aleluia. Vão falar de você de todas as maneiras. Se estiver sendo abençoado, eles falam. Se a aprovação fala que você está em pecado, então não te importa com o que fale de você, importa quem você é diante da presença de teu Deus. Não dê importância para os falatórios, nem para os fofoqueiros, porque o fofoqueiro vive de falar mal, inventar mentira, calúnia contra os servos de Deus. Amém? Continue na presença de Deus, orando e buscando e clamando a vitória sobre a sua casa, sua família. Deus está contigo, meus irmãos seguidores. Não desista. Amém? Beijo da missionária Jesus. E medite em Mateus 24. Jesus está voltando e está nas portas. Quer levar um povo lavado e remido pelo sangue de Jesus.